parcialmente, né, a atividade, então tem prazo sim, tá bom? Então eu deixo no ar geralmente 24 horas e aí depois o formulário ele não fica mais disponível, beleza? Então, por favor, termine as atividades, tá? Isso aqui é importante para vocês. Bom, e já está sendo avaliado, né? Bom, outra coisa, pessoal, eu tenho os vídeos de todas as nossas aulas. Eu não estou mais colocando o link, então fiquem de olho lá no YouTube quando eu estou postando as aulas, tá bom? Então, por exemplo, eu postei aqui a de concreto simples, que a Lohane gravou da última aula, está postado lá agora, tá bom? Então, se inscreve lá, que é para vocês ficarem recebendo, beleza? Eu não vou ficar mais mandando o link, não, porque eu me perco. Vou omitir, eu me perco quando eu estou mandando os links. Lembrando que são 4 disciplinas que eu tenho que estar botando vídeo, então, realmente, vocês vão ter que me ajudar nisso daí. Outra coisa, eu tenho aqui as playlists de cada disciplina e eu separo por semestre, tá bom? Então vocês vão procurar a playlist de Sistemas Estruturais 1, semestre 2020.2. A gente já tem aqui, ó, 15 vídeos, tá bom? Então, entrei lá. Bom, pessoal, falando sobre revisão, é o seguinte, vou passar aqui os slides só para eu ir lembrando os temas, eu vou anotando aqui no Excel na minha outra tela aqui, porque assim no final a gente tem meio que um resumo, tá bom? Eu vou passando pelos itens mais importantes de cada slide, conversando com vocês. A dúvida é agora, certo? Quer dizer, não agora, né? Eu não sou professor só na aula, aqui na aula. Você pode entrar em contato também no WhatsApp, mandar e-mail, tá certo? O mais rápido realmente é o WhatsApp, que aí eu respondo. Se eu não responder, é porque eu acabei ou esquecendo, a mensagem foi lá para baixo, vocês cobram e eu respondo em seguida, tá bom? Aconteceu hoje, inclusive. Um aluno mandou uma mensagem quarta-feira de noite, eu estava dando aula, e a mensagem foi lá para baixo. E aí, hoje de manhã ela cobrou. Então, façam isso, me cobrem se eu não responder logo, tá bom? Bom, pessoal, vamos começar a nossa revisão aqui. Qualquer coisa vocês ou colocam no chat ou fazem a pergunta para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Essa parte da disciplina nós temos uma base formada para que vocês comecem a entender o funcionamento de cada material que vai compor a sua estrutura, ok? Então você é como se você fosse um estilista de moda, você precisa entender de fios, de linhas, de tecidos. Então não é apenas do design das roupas, e sim da composição dela também. É mais ou menos essa a lógica, tá? Você vai fazer arquitetura, você tem que entender as propostas, as vantagens, as desvantagens de cada material. E para isso, você tem que entender como esses materiais vão trabalhar na sua edificação. Nós vimos então que, apesar da arquitetura ser o primeiro projeto e o mais importante, nós temos também vários outros projetos complementares, dentre eles o projeto estrutural. O projeto estrutural, apesar de não ser o principal, ele é o projeto que vai ser edificado primeiro. Se você não fizer uma boa compatibilização, se você não participar da concepção aqui da estrutura, sua arquitetura vai ser prejudicada, porque depois de estar feito ali a estrutura da edificação, a volumetria tem significativa influência, a estrutura tem significativa influência no resultado final da volumetria. Então, a estrutura, como forma arquitetônica, né, ela tem um conceito de elementos que estão dispostos ali na arquitetura para manter ela em pé, para resistir a algum tipo de esforço, tá bom? Essa estrutura, ela pode ser de diversos materiais, como a gente falou. Pode ser de concreto armado, né? Pode ser de concreto armado, pode ser de concreto protendido, que é um concreto armado mais um cabo ativo. Nós vamos estudar isso. Ela pode ser de aço, ela pode ser de madeira, ela pode ser
com concepções diferenciadas. Por exemplo, nós vimos o MASP, daqui a pouco eu mostro ele aqui. Nós vimos o MASP, que é uma concepção completamente diferente, tá? Então, o conceito sobre as estruturas, né, na arquitetura, a importância dela, é o esqueleto, ok? Se o esqueleto do ser humano tivesse 4 braços, o ser humano teria 4 braços. Então, influencia literalmente na forma arquitetônica, tá? A estrutura, ela vai influenciar na forma arquitetônica. Então, tomem autoridade sobre a estrutura. Tomem conhecimento sobre a estrutura e se influenciem nas estruturas, porque essa concepção que vocês vão fazer vai garantir que a volumetria, que a arquitetura que você está projetando, seja obedecida, seja respeitada da maneira que você propôs. Ainda como uma revisão lá de análise, nós começamos a ver alguns conceitos. E, dentre esses conceitos, nós temos aqui alguns que se destacam para a gente, que é importante que a gente entenda muito bem, tá? Então, o principal aqui seria o caminho das forças e a direção e sentido delas. Porque se você começa a entender como a carga que é aplicada, você começa a entender primeiramente que uma carga aplicada em qualquer coisa, qualquer estrutura, ela tem que ir para o chão devido à gravidade, você entende qual é mais ou menos o caminho que essa força tem que fazer para chegar no chão, tá? Então, a lógica é assim, o caminho que essa força vai fazer, quanto mais reto for, ou seja, do ponto de aplicação para o solo, menos robusta é a estrutura. Agora, você quer um vão grande? Quer dizer que a carga que vai ser aplicada no meio do vão, lá em cima, ela vai ter que andar horizontalmente na viga ou na laje durante um período, percorrendo um percurso, né? Que quanto maior for esse percurso, maior é a robustez da estrutura, tá bom? Então, entendam que por que o caminho da força é tão importante assim eu entender? Porque o caminho que a força vai fazer até chegar na fundação tem que ser o mais simples possível para a estrutura ser simples. E pode ser mais complexa, né? Pode ser mais demorada, pode ser um caminho mais longo, se a estrutura tiver a possibilidade de ser maior. Tudo bem? Então, Paulo, dá para vencer um vão de 40 metros com concreto armado? Dá, mas você tem que respeitar a, o caminho que a força faz. Se a força vai andar muito horizontalmente para chegar para a fundação, ir para o pilar e descer para a fundação, a estrutura que vai suportar essa carga nesse vão, ela tem que ser cada vez maior. Quanto maior o vão, mais robusta a estrutura, certo? Então, tudo, pessoal, tudo diz respeito a consumo de material, consumo de inércia, né? Ou seja, os elementos de inércia que são aplicados ali para mudar o caminho que a força faz. Lembrando, o caminho natural da força é de cima para baixo. Se eu altero muito isso, eu vou dando mais robustez à estrutura, tá bom? E fica aqui aquela velha crítica, né? É uma crítica, mas é mais um lembrete, na verdade, aqui na nossa sala, que a gente se preocupa com conhecimento e em mudar a concepção de vocês sobre estruturas, sobre a engenharia também, né? Que a gente até conversou sobre briga de ego entre engenheiro e arquiteto, que isso não tem que existir. Se você quer ser um bom profissional, você tem que esquecer isso, né? Então nós temos que ir moldando, mudando um pouco a maneira com que vocês veem algumas coisas na arquitetura, para que isso torne vocês profissionais cada vez melhores, destacados no mercado, né? Então, assim, se você quer ser igual a todos os outros, faça o que todos os outros fazem. Se você quer ser diferenciado, que é o que eu acredito, não pense igual à grande maioria, tá? Então, briga de ego, não. Então, do mesmo jeito que a gente falou sobre esse negócio de briga de ego, a gente quer mudar um pouco a maneira com que vocês pensam, então fica aqui um pouco de crítica, né? No AutoCAD, no SketchUp, no Revit, né? Nessas ferramentas, lembre-se que isso são ferramentas. O arquiteto é você, não é o Revit. Nessas ferramentas, o que você fizer lá vai ficar de pé, vai ficar plotado, vai ficar bonitinho na maquete e tudo mais. Só que o que você está vendendo, o que você está prestando serviço, o que você está contribuindo com a sociedade,
Não são desenhos. Você não fica com raiva quando alguém da família chega, eu preciso que tu faça, tá fazendo arquitetura, é? Eu quero que você faça um desenho para mim. Não dá, não é, o sangue não sobe, né? Demonstra que a pessoa não sabe o que você faz, realmente, né? Agora, e se você só vende desenhos, literalmente, né? Beleza, você está dimensionando os espaços, mas você está se preocupando, você está entendendo que o produto do seu trabalho não é a edificação, é uma prancha. Está errado, ok? Então, quando você se preocupa em entregar algo que realmente vai ser utilizado pelas pessoas, você começa a imaginar as pessoas lá dentro, você entende as problemáticas que as pessoas vão enfrentar lá dentro para você tomar decisões aqui e dimensionar bem esses espaços, seu pensamento expande. É tipo aquele meme, né? Puxa, explode a cabeça. Por quê? Você vai se preocupar com a concepção estrutural, como um pilar pode colaborar ou prejudicar a sua ambientação interna e externa, como as instalações vão funcionar, como que como que é o detalhamento de alguma especificação, como por exemplo forro, né? Por que que o meu rebaixo de forro é de 40 centímetros? Quem disse que é de 40 centímetros, né? Porque a maioria tem isso na cabeça, é 40 centímetros, é 30 centímetros. Não, o rebaixo de forro é dimensionado, né? O piso-a-piso também. Por que que eu jogo logo de cara 3,6, 3 e sei lá quanto? Por quê? Você tem que dimensionar, né? Por que que eu jogo valores já arbitrados? Por que que eu boto ponto 15 lá no térreo? Por que que é sempre ponto 15, mais 15 o nível do térreo? Isso tudo é dimensionado, tá? Então, quando você tem, não são grandes trabalhos, não é uma monografia. Se preocupar com essas coisinhas que eu estou falando aqui, não é uma monografia. Você pode fazer isso aqui. Se você aplica isso todo dia, isso vira uma rotina tão fácil, que em menos de 5 minutos você já tem uma concepção de várias coisas do seu projeto, né? O meu projeto é muito fundo, então eu tenho que drenar a água do fundo e jogar para frente. Essa água vai descer por gravidade, então eu tenho que dar uma inclinação. Vamos calcular aqui 30 metros, 1%, então vou botar aqui uma altura de 30 centímetros, mais alguma coisa ali do tubo, vou botar um nível da casa em 40 centímetros com relação ao nível da rua. Pronto. Demorou para fazer isso? Quando você tem o conhecimento e a prática de fazer isso, não demora, não é trabalho, tá bom? Não é assim, trabalho, coisa trabalhosa, não. Então, vão agregando isso no trabalho de vocês, no PA de vocês, no dia a dia de vocês, né? Vocês estão aí na metade, um pouco mais da metade do caminho, dessa luta de ser arquiteto. Então, vocês têm aí um caminho a ser seguido, e esse caminho que diferencia desse semestre para o semestre lá atrás, né, para o semestre que vocês estão passando, é exatamente a carga de conhecimento que vocês estão levando para frente. Então, o caminho que a força faz, você tem que pensar em como ela vai agir. Você tem que entender qual é a sua necessidade, quais são as possibilidades para você verificar se a robustez de uma estrutura vai atrapalhar você ou se é uma consequência que você pode absorver, né? Então é sempre lembrar disso. Caminho da força. Quanto mais reta a força for da aplicação da carga até o solo, menos estrutura você precisa, menos robustez você precisa, tá bom? Essa é a relação do caminho da força. E nós falamos também sobre carregamentos, né? Aplicados, distribuídos linearmente, distribuídos em área e tudo mais. Na aplicada, nós inclusive falamos, né? Que muitos de vocês vêm aqui para a disciplina sem ainda ter aquela noção, aquela realidade de que, por exemplo, eu posso nascer um pilar em cima de uma viga, um pilar pode se apoiar em cima de uma viga sem ter uma fundação? Pode. Eu tenho que ter cuidado com isso, não posso acumular muita carga, mas eu posso sim. Eu posso acumular aí uma cargazinha pequena e jogar em cima de uma viga. É óbvio que essa viga vai ficar um pouco mais robusta. Carga distribuída linearmente são a carga das paredes, tá certo? Por isso que é importante que o layout seja definido. E se houver possibilidade de alteração de layout, tem que ser informado para o projeto estrutural, para que esse projeto estrutural ele possa contemplar, né, alterações do layout. Vou dar um exemplo bem prático. O ambiente educacional lá da faculdade, certo? O prédio da faculdade, o novo, aquele de
7 andares. Aquele prédio ali, gente, ele, vocês sabem que vez ou outra tem uma alteraçãozinha de sala, né? Eu acho que eu estou desde 2015 na instituição, e de lá para cá, alguns andares ali mudaram de tamanho de sala. Umas salas grandes se tornaram duas salas pequenas, né? Só levantando a alvenaria. E isso só pode acontecer se a laje, se a concepção da laje, né, ela for feita com uma laje mais robusta que suporte essas alteraçõezinhas. Imagina se eu pegar uma laje daquelas treliçadas, né, aquelas que o pessoal vende aí nos pré-moldados, e passar uma alvenaria, e vamos dizer que sem querer ela coincidiu exatamente em cima de uma trelicinha daquela. Uma parede de 2,80 metros de altura, mais ou menos um peso específico aí com reboco, né? De 1.300 quilos por metro cúbico, aplicados em cima de uma lajota, um trilhozinho. É óbvio que vai deformar, né? Então, o prédio da faculdade ele foi concebido com uma das lajes menos eficientes que existem, que é a laje maciça. Mas para quê? Para que eu pudesse ter uma liberdade. Se eu quiser passar uma parede aqui, fazer um monte de salinhas, sala de reunião, essas coisas ali naquela sala, é só fazer. Escarifica aquele piso ali um pouquinho para dar uma aderência e pode fazer a alvenaria em cima, entendeu? E eu não poderia fazer isso se fosse uma laje de material mais frágil, como uma treliça, tá bom? É distribuído em área também, como por exemplo, o piso, um porcelanato, né, distribuído em área, é um peso distribuído em área, tá? O porcelanato, né, em torno de com revestimento de 150, 180 quilos por metro quadrado, no máximo, tá? Essa parte de cargas também é importante. Tem uma coisa que poucos arquitetos notam isso, mas é muito importante para o projeto estrutural. Alguns arquitetos não mostram qual é a sua, qual é o revestimento que vai ter na escada. Coloca a definir. Você não terminou um projeto quando você entrega para o cliente. Você termina o projeto quando você especifica tudo. É um problema grande no mercado, projetos arquitetônicos que não são entregues por completo. Não tem os projetos complementares. Não tem luminotécnico, não tem dizendo onde é que tem uma sanca, não tem onde é que são as especificações dos pontos hidráulicos, comandos elétricos, para saber quais são os comandos que o dimensionamento elétrico tem que ter. Não especifica todos os materiais, deixa para especificar os materiais durante a obra. Pô, não existe isso. Isso aí causa tanta dor de cabeça, você nem imagina. Tá? Então, assim, um projeto, ele não termina na entrega de uma prancha, tá bom? Lembra disso aí. O projeto, ele não é uma prancha. A gente trabalha na área de construção, a gente tem essa noção de achar que projeto, você já lembra de um papel, né? É uma prancha. Não. Vai ver a definição de projeto, tá? É o desenvolvimento de alguma coisa, né? Projeto é alguma coisa que você mobiliza recursos ali para obter um resultado, né? Esse resultado ele pode ter tempo definido, pode começar e terminar, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando a pessoa fala assim, o projeto de expansão da malha viária do Nordeste, malha viária do Nordeste, pronto. Isso é um projeto, não é o projeto de engenharia que vai desenhar as rodovias, não. É um projeto que envolve captação de recursos, mobilização de projeto, de estudos preliminares, ou seja, nós estamos falando de uma mobilização, tá? O projeto, a definição de projeto, se vocês forem olhar, não é prancha, tá bom? Bom, então nós falamos também aqui, ó, vou passar logo para dois, nós falamos também sobre essas aplicações de cargas, né, que a gente vai ler agora, elas trazem uma consequência no material. Cada material, quando ele recebe uma determinada carga, um carregamento, a reação dele, né? Vocês sabem que toda ação gera uma reação. Então, a reação do material é através de esforços internos, tá? Então, quando eu, por exemplo, a, pego esse pincel aqui, ó, e tento dobrar ele,
As moléculas desse pincel aqui, essa madeira que está estruturando ele, tem várias moléculas. Quando eu aplico um esforço, a interação entre essas moléculas é que vai fazer com que o pincel não se danifique. Ou seja, essa tensão que existe no material vai resistir ao esforço que eu estou aplicando, tá bom? E aí esses esforços que estão no material, eles têm são vários tipos de esforços, tá bom? Então existe a força axial, eu sei já, não é dessa turma, são várias turmas já que eu já passei, e eu entendo que vocês têm uma certa dificuldade de entender o que é axial ou normal, tá? Axial e normal é a mesma coisa, tá? Na física é a mesma coisa, axial e normal, e elas dizem respeito a esforços de compressão ou tração, tá certo? Isso não ao mesmo tempo. Então seria a força axial é a compressão ou a tração, tá bom? Nunca as duas ao mesmo tempo, é sempre uma ou outra. Então, é tipo assim, ó, se eu pego esse materialzinho aqui e aplico uma força tentando esmagar ele, eu estou aplicando uma carga de compressão. Se eu pego aqui nas duas pontas e tento afastar, né, as minhas mãos, eu estou provocando um esforço de tração desse material. Tudo bem? Existe também a força de cisalhamento. O cisalhamento é uma força que ela é chamada também de cortante, tá? Essa força cortante, ela tende exatamente a fazer isso, cortar um elemento, né? Fazendo deslizar ali uma seção transversal que está em contato com a outra. Momento fletor. O momento fletor, ela é parecida com a força axial, né? Porque envolve compressão e tração, porém, nunca isolado. A flexão é o surgimento de esforços de compressão e tração na mesma seção transversal ao mesmo tempo. Então, qual a diferença entre força axial, né, normal, e o momento fletor? A diferença é que na força axial vai existir um esforço de compressão ou, foca no ou tração, tá? Já no momento fletor, eu vou ter um esforço de compressão e, foca no e, compressão e tração, certo? Ao mesmo tempo. E o último é o esforço torsor, que é uma torção, né? As seções transversais tendem a girar uma sobre a outra. Vou fazer aqui o velho jogo de sinais que ajuda muito a entender. Pelo menos eu já tive alguns feedbacks que isso ajudou bastante no entendimento, tá? Seção transversal de uma viga, ó, retangular, né? Uma vigazinha, e retangular também outra viga. Seção transversal, para o elemento estar inteiro, elas têm que ter coesão, elas têm que interagir uma com a outra, né? Seção transversal da direita e da esquerda. E elas se repetem milhões de vezes, formando o material, tá? Então tem uma viga aqui, ó, passando aqui, e essa viga tem duas seções transversais que estão aqui agindo uma sobre a outra. Claro, não existem somente essas duas, existem milhões de seções transversais ao longo dessa viga, mas eu estou vendo a interação de duas. Quando eu tenho um esforço que é semelhante a isso daqui, ó, as duas seções estão indo em direção uma da outra, ou seja, os esforços são de esmagamento, né? Isso aqui é um esforço axial de compressão. O sinal da compressão, negativo, por convenção bibliográfica. Já o contrário, ou seja, elas estão tentando se afastar de uma forma, né, bem distinta, é um esforço de tração, tá bom? Tração é um esforço de afastamento das seções transversais. Então, esses dois são força axial. Cisalhamento. O que é o cisalhamento ou cortante, né? A mesma coisa. É o esforço em que uma seção transversal gira não, desliza sobre a outra, tá bom? É como se eu estivesse realmente rasgando uma seção transversal, né? Eu estou deslizando uma sobre a outra, tá?
Um deslizamento de uma seção sobre a outra, não importa se ela está descendo ou subindo, o esforço sempre tem o mesmo, intensidades de sinais diferentes, tá bom? Então, por exemplo, se eu coloco uma câmera na mão direita e vejo a mão esquerda descendo, é um esforço, não é isso? Agora, se eu botar a câmera aqui na mão esquerda e faço o mesmo esforço, ela vai estar vendo a seção da frente subindo. Então, no cisalhamento e apenas no cisalhamento, o sinal não importa. É meio que tratado como um módulo, a intensidade desse esforço, tá? Não importa se o sinal é positivo ou negativo, o que importa é a intensidade dele, o valor, o número, tá? Álvaro, rapaz, até ontem a minha internet estava um pouquinho ruim. Pode ser que ainda esteja um pouquinho lenta, tá bom? Mas normalizou, pronto, show de bola, obrigado. Então, cisalhamento é o único que o sinal não importa, tá bom? Positivo ou negativo, o que importa é o valor, tá bom? Torção. O nome torção lembra muito que a gente tem no cotidiano, né? Torcer roupa, por exemplo. Então, as seções transversais, elas tendem a girar uma sobre a outra, tá bom? Então isso é bem fácil de entender, né? Se eu pegar aqui uma viga e tiver algum esforço que tenta girar ela, ela tem um esforço de torção. E o último é o esforço de flexão. E a flexão ela é compressão e tração, porém ao mesmo tempo. Então aqui, por exemplo, ó, esse esforço aqui, eu estou comprimindo em cima, estou tracionando embaixo. Ou esse esforço aqui, ó, eu estou comprimindo embaixo e tracionando em cima, tá? Esse é o esforço que mais sobrecarrega uma estrutura. É o momento fletor, né? De flexão, tá bom? Então vamos lembrar aqui, ó, compressão e tração, tá? Torção, cisalhamento e flexão, tá? Compressão e tração na mesma seção transversal, beleza? Por convenção bibliográfica, uma viga bem apoiada, as seções vão sempre se comportar assim, tal. Ela vai tentar descer, né? Tipo aqui, ó, uma viga. Aí quando ela deforma, ela tenta fazer isso. Então, ela tenta esmagar em cima e descer e abrir, né? Ou seja, tracionar embaixo. E por convenção bibliográfica, quando existe uma flexão, compressão na fibra superior e tração na fibra inferior, esse momento ele é considerado positivo. O contrário, ou seja, tração em cima e compressão embaixo, é tratado como negativo, tá bom? Bom, então esses são os esforços aí que a gente viu que são os mais importantes, tá? Deles se derivam todas as considerações de estruturas, tá? Então, por exemplo, você olha para uma viga dessa daqui de cima que está suportando essa laje. Essa viga está bem apoiada, né? Tem um pilazão aqui e um pilazão lá. Então, ela está fletida. O principal esforço dela é esse, ó. A viga está sofrendo uma compressão na parte de cima, tração na parte de baixo. Paulo, para que eu saber o sinal do esforço, se é compressão em cima, tração embaixo? É bom você saber, porque o material que você possa vir a propor para compor aquele material, aquela estrutura, pode ser adequado ao esforço que ele está sendo submetido ou não, tá? Então, por exemplo, existem configurações que o aço é bem mais interessante do que o concreto. E existem considerações em que o concreto ele vai ser muito mais interessante do que o aço, devido às suas características, né? Principalmente relacionadas à economia. O concreto armado é muito mais barato que estruturas de aço perfiladas, tá? Madeira, ela é muito linda, beleza, mas tem suas limitações. Não adianta você propor um vão de 30 metros em madeira e achar que vai sair o mesmo preço se você fizer de concreto. De jeito nenhum. Paulo, quer dizer que dá para fazer? Dá. Tudo na engenharia. Gravem. Tudo na engenharia dá certo. Olhem para essa foto aí. Alguém chegou em algum momento e disse: Rapaz, eu quero um vão de 80 metros. Só quem ficou foram os desenrolados que botaram isso de pé. Mas com certeza isso gerou algum tipo de
vamos dizer assim, separar, é uma peneira, né? Quando tem uma obra dessa daí, geralmente você tem uma interação de equipe até na fase conceitual do projeto para que isso seja viabilizado. E os escritórios de arquitetura que mais assim, se destacam no Brasil, no mundo, eles entendem isso a um nível de que existem engenheiros dentro do escritório de arquitetura. Escritório de arquitetura já com uma estrutura muito bem montada, né? Realmente um senhor escritório, que tem uma demanda de projetos muito grande e tudo mais, eles têm engenheiro, um corpo técnico da engenharia dentro do escritório de arquitetura. A pessoa vai lá, já sai com o projeto todo prontinho para executar, compatibilizado e tudo, entendeu? E é assim que tem que ser. É porque, principalmente para a gente, essa é uma realidade que não parece ser muito viável, né? Mas é, tá? É sim. E assim, não é porque a gente não pratica muito aqui na região que a gente tem que ver isso como sendo normal, né? As coisas que acontecem aqui, que é muito arquiteto entregando prancha e não está nem aí para a edificação, né? Até na hora de fornecer tirar uma dúvida, né? Olha, acontece sim, tem engenheiros que não estão nem aí realmente para a execução, vão fazendo e pronto, tomam as decisões na obra e nem sempre essas decisões são boas para a arquitetura, mas tem outros executores que entendem que a mudança de alguma coisa do projeto arquitetônico não cabe a ele, cabe ao autor. Mas quando liga para o arquiteto, rapaz, eu estou sem tempo, pode resolver aí na obra. Ou então nem sequer atende. Ah, eu vou ver, deixa para lá, entenderam? Acontece muito. E, infelizmente, a gente vê muito isso e tem que ser falado aqui para vocês, né? Também como não fazer. Não façam isso. Sejam atenciosos, separem tempo, organize seu tempo. Olha, o dia de eu passar nas obras que estão sendo desenvolvidas, minhas, tipo, vou dar um exemplo. É uma sexta-feira de manhã. Pronto. Todos os outros dias, não adianta você pedir para ouvir na obra e tirar dúvida, não, porque eu estou focado nos meus projetos, escritório, né? Dia de especificar é sábado. Então, se organizem para que a coisa funcione, mas para que você tenha um tempinho para cada coisa, né? Para participar da execução das suas obras. Uma obra não é uma coisa que, tirando steel frame e aço, né? Mas uma obra não é uma coisa que de uma semana para outra o negócio muda de um jeito assim absurdo, não. Então você consegue sim acompanhar, né? E não só na parte de acabamento, né? Infelizmente tem muito arquiteto que só aparece na hora do acabamento. Tem seus motivos, né? Que nem sempre são certos também, infelizmente. Mas participem, vocês veem as dificuldades, vocês ganham muito em conhecimento, vendo como é que a sua edificação está sendo edificada, né? Está parecendo um pouco redundante, mas é isso mesmo. Como é que a arquitetura está sendo executada? Isso é importante demais, tá? Então, para alguém colocar um negócio desse aí de pé, além da concepção arquitetônica, teve também um conhecimento técnico dentro disso, tá? E esse conhecimento técnico baseia-se em quais são os esforços que essa estrutura vai suportar, que ela vai estar submetida. Aí eu posso propor um material interessante para que possa suportar aquele esforço. Então, é como eu digo para vocês, na engenharia, tudo que você quiser, tudo que você quiser dá certo. A questão é que cada solução tem o seu custo, tá? Esse custo ele pode ser alto, mas alguns projetos vão viabilizar esse custo alto, outros não, tá bom? Então tem só ter cuidado com isso. Bom, e aí nós vemos uma parte bem interessante aqui, pessoal, bem importante, que eu quero que vocês realmente foquem, é a questão de gráfico, tensão, deformação, tá? Nós falamos que todo material deforma. Vou repetir 3 vezes, né? Todo material deforma. Todo material deforma. O que nós, técnicos, temos que trabalhar é entender essas deformações dos materiais e fazer com que essas deformações estejam dentro de limites aceitáveis para não provocar nenhum tipo de patologia para a edificação, nenhum tipo de incômodo para o usuário, tá? Então, por exemplo, eu mostrei para vocês na época
eu mostrei para vocês que o MASP, ele tem uma deformação, né? Depois eu vou explicar por que que a deformação aqui, ó, não parece, isso aqui parece ser um ângulo parecido com esse, né? Parece ser bem próximo aí do ângulo, da perspectiva, né? E aqui você vê que ele está, ó, quase sem deformação. E aqui você consegue ver aqui uma flecha, né? Você consegue visualizar que houve uma deformação aqui. Agora a pergunta, essa deformação ela ocorreu quando? Né? Existem dois momentos que uma deformação vai acontecer. O primeiro momento é quando você coloca as alvenarias, coloca os revestimentos, ou seja, logo depois da obra, tá? E existem também as deformações que neste caso aí vão ocorrer devido à fadiga do material e também à fluência do concreto, tá? Porque essas vigas elas são protendidas e nós vamos estudar sobre isso. Então não vou nem me aprofundar muito agora, mas essas deformações elas existem, tá? E elas quando existem, a gente precisa entender elas para que eu possa tomar decisões que vão facilitar a utilização desse material, mesmo quando ele deforma, ele não traz nenhum tipo de prejuízo para mim, tá bom? Então, gráfico tensão deformação é o quê? Sempre que eu aplico uma tensão, o material vai ter uma deformação. Sempre que eu aplico uma tensão no material, existe uma deformação posterior, tudo bem? Isso é consequência, é física, na verdade, né? Sempre que eu aplico uma tensão, existe uma deformação. Lembrando que tensão, pessoal, é dentro do material. Pressão é que é uma força aplicada numa área externa do material. Geralmente, uma pressão pode gerar uma tensão dentro do material para ele resistir a esse esforço, tá? Então, aqui no gráfico tensão-deformação, ó, a gente mostrou duas coisas muito importantes. São duas regiões. Elas são subdivididas, né, no estudo da, da mecânica, né, dos materiais. Porém, o que importa para a gente é o seguinte: existe uma região elástica e existe uma região plástica. A região elástica é a que eu devo trabalhar. A região elástica é aquela que, quando eu aplico uma tensão, o material ele vai deformar, sim, mas ele está dentro de uma deformação natural, uma deformação assim, vamos dizer, sadia, uma deformação que, se eu tirar a carga, esse material ele volta para o seu lugar inicial, tá certo? Ele não foi agredido. É tipo eu levantar esse peso aqui, ó, de boas, tá aqui, ó, tô segurando, tá tudo bem. Agora, me dá um peso de academia daqueles de 30 quilos. Eu consigo segurar com a mão? Não, de jeito nenhum. Então, isso aqui deforma e o peso de 30 quilos também deforma. Só que a deformação disso aqui está mais alinhada com a resistência do material que está segurando esse peso. Né? Então, quando uma tensão ela é exagerada, aí o material ele pode não resistir e passar do seu limite elástico e ir para o plástico. É só você lembrar o seguinte, ó, a região boa é a região elástica. É tipo um short, que você estica, ele abre, deforma bem muito, mas se você soltar, ele volta para o lugar normal. Tá bom? Então, região elástica é a boa. Região plástica, Deus me livre, tá? Aí, dentro desse negócio de região plástica, existem dois tipos de materiais. Existem materiais que, quando eles passam para a região plástica, ele não deforma muito, ele já quebra, ele já rompe, é ruptura. Esse tipo de material é considerado frágil, tá? Porque ele não tem nenhuma, quase nada ou nenhuma região plástica. Por que a região plástica, você disse que a região boa é a elástica, por que eu estou me preocupando em observar o comportamento do material na região plástica? Porque, pessoal, material que ele, assim que sai da região elástica, já quebra, ele é perigoso. Não é interessante eu usar ele. Tá? Em uma estrutura, eu quero segurança. Qual é a segurança? Eu quero a segurança de que, se o material estiver sendo sobrecarregado ou algum método construtivo não deu certo, mas eu quero que esse material me diga que ele está com problema, ele dê indícios disso, ele mostre que ele vai romper para que as vidas sejam preservadas. É estrutura que a gente está falando, estrutura de residências, estrutura de prédios residenciais, de prédios comerciais, onde pessoas andam. Então, por exemplo,
Um vidro. Quando eu quero usar um vidro como elemento estrutural, por exemplo, numa daquelas piscinas, né, com fundo transparente ou paredes de piscinas transparentes, eu tenho que colocar um coeficiente de segurança gigantesco para nunca, nunca nenhum esforço chegar nem perto do limite elástico. Por quê? Porque se chegar perto do limite elástico, ele vai quebrar. Ele vai quebrar de uma forma que ele não vai avisar, tá? Vidro que se quebra trincando bem devagarzinho para dizer que ele está trincando é só em filme, tá bom? Tô lembrando de um aqui específico que eu não lembro o nome, mas lembro do filme, tá? Em que o cara cai num negócio lá de vidro, num prédio bem alto, e o vidro vai assim, ó, trincando, tá avisando. Que conversa é essa? Nem conversa é essa? Na hora que ele caiu, é o maior esforço. Na pancada, é o maior esforço. Ele já ia trincar ali. Se ele não trincou e quebrou ali, ele não quebra mais numa movimentação da pessoa lá em cima, tá? Porque a maior tensão foi aplicada na queda, porque existe a força da aceleração. Ô, viagem, tá lembrando do filme falando aí como é que é o comportamento, como é que é o resultado do filme. Ei, eu não sei vocês, assim, mas esses conhecimentos que a gente tem, aí a gente vai assistir um filme, eu perco completamente assim a concentração em estar assistindo o filme quando eu vejo uma coisa errada. Aquela ponte lá que eu trouxe quando eu estava falando sobre cabos, né? A gente passa aqui por ela. É a Golden Gate. Ela já foi destruída uns milhões de vezes, né? Em filme, em jogo, um monte de vezes. Quando ela quebra, quando ela quebra assim, tipo, cai uma parte dela do meio e aquele arcozão, aquele arco que fica, né, ainda no meio, fica intacto, ou seja, todo o resto do tabuleiro da ponte fica estável, quietinho, né, sem problema nenhum, é a maior mentira que existe. E vocês agora sabem disso, porque vocês viram um vídeo da ponte Tacoma sendo rompida, ela sofrendo ruptura. Quando o meio cai, aquele cabo que está lá, ele já não tem o mesmo peso aqui no meio. O que que acontece? O resto da estrutura vai fazer peso para baixo, fazendo esse cabo subir. E aí a ponte fica toda errada. O que sobra da ponte fica todo errado, é elevado as partes, fica bem assim. Vocês lembram, né? Então, tem filme que eu vejo as coisas sendo rompidas, prédio caindo, que é uma mentira danada. Aí eu perco a concentração do filme. Rapaz, quando a gente olha o orçamento desses filmes, eu não sei quantos milhões de dólares. Contrata um engenheirozinho para poder falar como é que o negócio vai cair, como é que ele cairia, né? Não custa nada, não. Mas enfim, vamos voltar aqui o foco, eu estou perdendo o foco. Então, pessoal, falou de tensão e deformação, materiais dúcteis e frágeis. Beleza? Então, aqui, ó, eu falo do materiais dúcteis e frágeis, né? E a definição deles é essa daqui. Eu quero que vocês foquem nisso daqui. Material dúctil: qualquer material que possa ser submetido a grandes deformações antes da ruptura é chamado de material dúctil. Deve-se optar por esses materiais para compor as estruturas prediais, pois estes são capazes de absorver choques ou energia e, quando sobrecarregados, exibem grandes deformações antes da ruptura. Quando você fala de grandes deformações, trincas, você fala de. São trincas, são estralos, né? Por exemplo, tem um prédio aí que foi em 94, se eu não me engano, eu esqueci agora o nome lá. O pessoal fez o concreto com areia da praia, né? Completamente errado. Areia muito fina, com matéria orgânica, com salinidade. E aí o que foi que aconteceu? Mesmo com essa, desculpa a expressão, né? Mesmo com essa cagada, o prédio estralou ainda mais de, eu acho que passou uns 2, 3 meses ele estralando, ele mostrando que estava quebrando, trinca, fissura, pedaço de concreto voando, estralos que estremeciam tudo na estrutura. As pessoas saíram do prédio. As pessoas saíram do prédio. Muita gente se salvou. Parece que morreram, infelizmente, morreram algumas pessoas quando o prédio desabou, mas a maioria das pessoas que estavam no prédio se salvaram porque o prédio avisou, ó, tô caindo. Algo tá errado. Pega o beco, que eu vou cair. Isso, se for um material frágil, não rola. Ele simplesmente quebra, tipo vidro. Então, o que são materiais frágeis? É o contrário do ducto, né?
São os materiais que apresentam pouco ou nenhum escoamento, ou seja, deformação. Né? Escoamento também é chamado de deformação na mecânica, tá, gente? São chamados materiais frágeis. Então, se você olhar aqui, por exemplo, ó, para um gráfico de tensão-deformação, o material que está em azul aqui, ó, roxo, ele tem, logo que ele começa a deformar em uma região fora da sua região elástica, né? Fora daquele comportamento linear dessa subida aqui, ó, ele já rompe. Já o material dúctil, ó, ele vai deformando, passa bem muito tempo, tem a estricção aqui devido a, tem o endurecimento devido à estricção, e depois é que ele cai. Nesse tempo aqui, ele mostra que ele está caindo, tá? Então isso é importante que vocês entendam. O material que ele quebra fácil, ele não pode ser usado para estrutura nenhuma. Vamos dar um exemplo? Gesso. Gesso não pode ser usado para estrutura com cargas consideráveis, porque ele quebra, ele simplesmente trinca, tá? Tem muita gente que usa aquelas paredes de placas de gesso, né? Essa parede, como divisória, não tem problema não, como uma divisóriazinha e tudo mais. Mas tem gente que às vezes, por exemplo, coloca alguma coisa em cima dela, tipo, sobe parede de gesso e bota placa de gesso suportando ela, né? E aí, às vezes, o peso do gesso acaba trincando a parede, tá? Então, tem que ter cuidado. Não recebe carga, tá? No máximo, o próprio peso e pronto. Beleza? Deixa eu ver aqui outra coisa para falar. Sim, aqui a relação, ó, dos materiais, só para vocês terem uma noção que isso aqui é importante também, viu? A relação da densidade do material, tá? A densidade de um material diz respeito à quantidade de moléculas que existem em uma unidade de volume, ou seja, quão próximas estão as moléculas. Então, o maior exemplo que eu gosto de passar para os alunos é o seguinte: 1 metro cúbico de concreto armado, que a gente tem como material super resistente, que é usado para construir casas, prédios, etc. Um concreto armado, ele pesa ali em torno de 2.500 quilos. Aqui, ó, 2.400 quilos por metro cúbico, tá? O mesmo metro cúbico sendo feito de aço, olha aqui, ó, aço laminado, né? Estrutural. Ele vai pesar 7,5 toneladas. Pessoal, são 3 vezes mais. Então, tem 3 vezes mais moléculas, vamos dizer assim, entre aspas, né? Tem 3 vezes mais robustez do que o concreto. Então, se a gente acha o concreto armado material resistente, a densidade já traz ali uma referência de que o aço, né, no caso, o ferro, aqui é aço, na verdade, o aço laminado, ele já é um material muito resistente, muito mais resistente, tá? E apesar dele ter uma densidade maior, quando você coloca ele numa estrutura, ele fica mais leve. Por quê? Porque ele, por ser mais resistente, ele consome menos material, tá? Quando a gente vai falando de aço, a gente vai falar sobre isso aqui, beleza? Então, a densidade do material, pessoal, a densidade do material diz muito sobre a capacidade de resistência dele. Então, vamos olhar aqui, ó. Olha a ordem de grandeza, tá? O aço laminado tem 7.500 quilos, o concreto armado ele tem 2.500, a madeira dura ela tem 1.050. Então, você vê que a madeira, ó, até a densidade já mostra que ela é bem menos resistente que o concreto. Então, se o material é menos resistente, para vencer a mesma carga, ele precisa ter um consumo de material maior. É por isso que estruturas de madeira geralmente são mais robustas, tá? É uma coisa mais grosseira, grandona, tá? Não é uma coisa esbelta como um elemento de estrutura de aço, beleza? Tá sem pergunta, né, gente? Bom, É porque é tranquilo. que bom, que bom. Então, esse consumo de materiais, vão ser maiores os consumos de materiais
em tensões de flexão. A tensão de flexão, né, que é duas cargas, compressão e tração na mesma seção transversal, é um dos esforços que mais sobrecarregam a estrutura. Por esse motivo, existe uma forma de você dar mais eficiência às estruturas. Qual é? Tá aqui, ó, a gente começou a falar sobre cabos e arcos, né? Tração e compressão, no caso, ou compressão, né? Então, olha só, quando eu aplico uma tração, existe um alongamento, né? É tipo um alfininho, quando você puxa, ele vai afinando, não é isso? Então, alongamento e redução da seção transversal. Quando eu estou comprimindo, é tipo uma borracha que você aperta, ela fica gordinha, né? Então, existe uma flambagem ou surgimento de tensões compostas. Então, assim, a ideia é a seguinte: se você tem na flexão duas cargas ao mesmo tempo, isso vai trazer um consumo de material maior. E aí, com estudos, foi observado que se eu isolo essas cargas, por exemplo, numa tensão axial, que eu tenho ou compressão ou tração, nunca ao mesmo tempo. Quando eu tenho uma ou outra, os materiais, o consumo de material é muito menor. Então, nós chamamos isso de tensões simples, tá? Então, tensões simples e compostas. Entendam isso daqui como da seguinte forma: quanto mais tensões simples eu consigo colocar na minha estrutura, menos consumo de material eu tenho. Ou seja, se você quer uma estrutura com uma volumetria esbelta, fina, que traga leveza, procura aplicar tensões simples, tá? Procura fazer com que os elementos estruturais tenham apenas tensões simples, tá? Então, ó, corpo que está submetido apenas a um tipo de tensão. Por exemplo, apenas compressão ou apenas tração ou apenas torção, entenderam? Já a composta são várias tensões ao mesmo tempo ocorrendo no material. Aí essa consome muito material. E é daí que surge, pessoal, a base de tudo para você trabalhar isso daqui, ó. Cabos e... Cadê o outro? Tá aqui. Cabos e arcos, tá bom? São os irmãos. Então, ó, os cabos trabalham que tipo de tensão? Essas respostas vocês têm que responder assim na ponta da língua. Os cabos estão submetidos a que tipo de tensão, principalmente? Digam tração. Tração, certo? Tração é uma tensão simples? Sim, é tensão simples. Por isso, fica mais esbelto, tá? A estrutura ela é mais esbelta quando eu uso cabos. Seja um caramanchão, seja uma ponte, Golden Gate, né? Coisa linda. Assim, não sei vocês, mas vocês com certeza devem ter uma visão assim. Eu quero visitar locais no mundo, né, que tenham influências arquitetônicas bacanas, né? Tem muito arquiteto que viaja para Grécia Antiga, conhecer Roma, conhecer itens de arquiteturas de outras, vamos dizer assim, tudo que você estuda aí em história, história da arte, né? Esqueci agora o nome da disciplina que fala sobre história arquitetônica, teoria e história da arte, não é isso? E, e você ir conhecer os locais onde ainda tem vestígios dessas arquiteturas, né? Que você estuda nos livros de história, é bacana. Mas eu, da engenharia, eu gosto muito assim de visualizar as grandes obras de engenharia, sabe? E um dos pontos que eu quero conhecer realmente é essa ponte. Eu tive o prazer de conhecer a ponte Rio-Niterói, né? Que já é uma senhora obra de engenharia. São, acho que, 14 quilômetros em cima do mar e ela tem uma vibração, né? Ela tem uma oscilação. E como ela é grande, dá para ver isso. E aí, a Golden Gate é uma das que eu quero conhecer, né? Então, eu não quero conhecer os países, né, por fazer turismo normal, não. É ir para ver as estruturas. Realmente é para ver as estruturas. É Dubai, né? Deus, Maria, se eu chegar em Dubai, vocês me veem em Dubai, podem saber que eu consegui realizar um sonho de ver aquele prédio que tem 1 quilômetro de altura. Aquilo ali, para mim, é absurdo a engenharia, sabe? E a arquitetura também, né? Porque se vocês olharem alguns
negócio do Discovery, né? Documentário do Discovery, vocês vão ver que o projeto arquitetônico ele sofreu alterações devido a consequências da engenharia. Tipo, a engenharia precisava de algumas coisas, de algumas tomadas de algumas decisões de mudar um pouco a arquitetura para viabilizar, né, um prédio tão alto, recebendo impactos de tempestades de areia e tudo mais. E eles conversaram, né, fizeram o negócio acontecer e saiu aquilo, né? Bacana demais. Então, voltando aqui, ó, você vê que o arco, desculpa, o cabo, como é um elemento muito esbelto, que trabalha apenas tensões simples, ele é bem esbelto por isso, né? Se eu tenho tensões simples, o surgimento de seções transversais menores é consequência sim, é consequência rápida, entendeu? Uma ponte para vencer um vão desse daqui, se não existe outra concepção. Para esse vão, para a carga que ela tem, não existe outra concepção que não seja as pontes com arcos, tá? Desculpa, com cabos, tá? E os estilezinhos aqui. E já os arcos eles são esforços de que tipo? Enquanto o cabo é tração, o arco é compressão. Aí a compressão, pessoal, também é uma tensão simples, tá? Só lembrando que é uma tensão simples também. E essa tensão simples, ela não é tão eficiente quanto a tração. Por quê? Porque aqui o arco, né, é uma tensão simples de compressão. E uma tensão simples de compressão pode gerar flambagens e, consequentemente, flexões. E aí já deixa de ser tão simples, não é mais tão simples assim, tá bom? Por isso, quando você vê uma estrutura em arcos, você vai ver, ó, um pouquinho mais robusta, né? Não tem tanta leveza assim como aquela ponte estaiada, tá bom? Então aqui os pilares já são um pouco mais grossos, você tem um consumo de material tanto no arco quanto nos outros elementos e por aí vai, tá bom? Então aqui, ó, o arco já é um sistema estrutural usado há muito tempo, tá? E tem jeitos de você fazer esses dois sistemas, né, simples, arcos e cabos, trabalharem juntos, moderno, né, num aspecto moderno atual, tá bom? Então, aqui uma ponte JK lá no Lago Paranoá. Até rimou. Madeira, aqui em particular, pessoal, é só um revestimento de madeira, tá bom? Que é um ambiente, vamos dizer assim, nobre, né? Você tem aqui uma praça de alimentação e eles revestiram. Então, isso aqui é de estrutura metálica revestida. Mas você pode vencer vãos assim com madeira? Claro que pode. Né? Depois nós vamos falar sobre madeira, vocês vão ver que dá para a gente fazer assim de madeira. Paulo, vai ter um monte de emenda para poder fazer essa estrutura. São emendas mais tecnológicas, tá? É a madeira laminada. Qualquer coisa vocês já começam a pesquisar aí, mas madeira laminada, muito interessante. E cara, tá? Bem, depois de falar de cabos e arcos, a gente tem uma concepção muito interessante que vocês não podem esquecer. Se eu consigo trazer para uma estrutura apenas tensões simples, ela fica mais esbelta, consome menos material, menos pesada, né, no caso mais leve, e eu tenho uma eficiência maior. É isso mesmo. Aí vem um sistema estrutural secundário chamado treliça. A treliça usa o princípio das tensões simples, que a gente acabou de ver, né, de tração e compressão, ou compressão, na verdade, para fazer com que os elementos sejam mais esbeltos, tá? Então a treliça, ela tem algumas características que fazem com que as tensões nos materiais, no caso nas barras que compõem a treliça, sejam ou de tração ou de compressão simples, tá? É óbvio, se for compressão, também tem que ser um pouquinho mais robusto para que não haja flambagens e o surgimento de tensões compostas demais. Mas de resto é uma estrutura que ela só está submetida a esforços de compressão ou tração. Para isso, ela necessita de algumas características. Quais são elas, Paulo? Os nós da treliça têm que ser rotulados, porque ela não vai transmitir
momento fletor, tá? Nenhuma barra, se ela, por exemplo, pegar um pouquinho de momento fletor por algum motivo, ela não pode transferir para a outra barra. Esse é um conceito principal. E para isso, a aplicação das cargas tem que ser onde? Nos nós, ó, no local onde os elementos se encontram, tá certo? Sempre assim. Então, aqui as características, ó, todas as situações, as treliças estarão sempre com suas barras submetidas a esforços de tração e compressão simples. É isso que faz a treliça ficar leve, né? E bem esbelta. As barras sempre formarão triângulos. Pode ter uma abertura maior ou menor. A eficiência está em 45 graus, mas você pode variar um pouco, dependendo da sua proposta. As cargas devem ser aplicadas nos nós. A inclinação ideal fica entre 30 e 60 graus. O aço e a madeira apresentam boa resistência. É óbvio que em ordens de grandeza completamente diferentes. A densidade do aço é muito maior que a madeira, então a ordem de grandeza do aço é bem maior, tá? O aço apresenta duas vantagens: maior facilidade de execução nos nós, de ligação das barras, e o menor peso, né? Lembrando, nem sempre o peso, a redução de peso, ela é uma coisa muito desejável. A estrutura ela tem que ter um peso mínimo para que ela não sofra com alguns intempéries, como ações de vento, algumas tempestades, etc, né? As seções das barras devem ser escolhidas entre aquelas que respondem bem aos esforços de tração e compressão. Cabos podem ser usados para barras tracionadas e tubos e cantoneiras para barras comprimidas e tracionadas. Então, uma treliça pode ser composta por cabos e perfis, tá? É o exemplo de um caramanchão, por exemplo, que tem uma estruturação de cabos de aço. As barras mais longas são as diagonais, trabalho distribuindo os esforços, evitando flexão nos banzos, beleza? Então, essa é a parte de treliça. Outra parte importantíssima são as vigas. Assim, pessoal, basicamente o que você precisa saber das vigas é o seguinte, ó. Quando submetidas a um tipo de, vamos dizer, flexão padrão, que é uma biapoiada, a região de cima vai estar comprimida, a região de baixo vai estar tracionada, tá bom? E aí você vai fazer o quê? Quais são as possibilidades de uma viga dessa? Viga ou laje, né? Porque uma laje também pode ser assemelhada a uma viga. Inclusive, quando a gente vai calcular a taxa de aço em uma viga fletida, numa viga não, perdão, numa laje fletida, nós consideramos a laje como se ela fosse uma viga com uma largura de 1 metro, tá? Basicamente é isso. Então a gente calcula a taxa de aço por metro naquela laje. Então, olha só, região comprimida. Quais materiais eu posso usar nessa região? Posso usar o aço? Posso. Concreto? Posso. Madeira? Com ordem de grandeza bem menor, mas eu posso também. E nessa região de baixo, tracionada, eu posso usar o concreto? Não. Só o concreto, não. Tá? Eu tenho que usar aqui um outro material para poder ajudar o concreto. Por quê? O concreto simples não resiste a esforços de tração. Tá bom? Então, na parte de baixo das vigas, quem é que está trabalhando? Na parte de baixo de vigas biapoiadas, tá? Se for viga em balanço, esse esforço inverte. Mas numa viga biapoiada, quais são os tipos de materiais que eu posso usar aqui embaixo? O aço, né? Aí, Paulo, como é que vai ficar aí? Em cima concreto, embaixo aço? Não, tem concreto aqui embaixo, tá, gente? Para proteger essa armadura da oxidação, beleza? Tem concreto, mas quem trabalha é o aço, entenderam? Então, aqui embaixo vai ter uma região tracionada, o concreto não trabalha bem, ele vai ter uma função aqui diferente. A função dele é proteger a armadura. É daí que surgem as seções desse tipo aqui, ó. Seções do tipo T. Porque aqui embaixo da linha neutra, onde está a tração, quem está trabalhando são as barras de aço. E essa parte de baixo aqui da viga de concreto é somente para proteger a armadura. Beleza? Bom,
Tem um negócio também chamado de viga Verendel. A viga Verendel é tipo o lado oposto, é tipo o lado oposto da treliça, tá? A treliça, os nós, eles têm que ser rotulados, né? Não é para transmitir momento fletor. Já a viga Verendel é o contrário. Ela tem os elementos engastados para transferir o momento fletor para outras barras, para que aquele clichê, a união faz a força, para que mais barras estejam submetidas ao esforço e assim, como tem mais quantidade de barras, né, tem mais material, essa estrutura vai resistir ao esforço através das ligações rígidas. Então, a viga Verendel, ela tem os nós rígidos, engastados, tá bom? Tu me aprofundar na revisão em viga Verendel, só nos conceitos realmente que são apresentados como vantagem e desvantagem, né? Então, vamos aqui para baixo. Ó. A diferença entre esse sistema e a treliça é que na treliça os nós são articulados, enquanto na viga Verendel os nós são rígidos, dispensando a formação triangular. As barras horizontais são denominadas membruras e as verticais montantes. A membrura superior e os montantes estão sujeitos a esforços de compressão, momento fletor e força cortante. A membrura inferior está sujeita à tração e momento fletor e ao cortante. Então, se praticamente todos os esforços estão atuando nesses elementos, o que é que eu preciso colocar lá no material? O material que resista bem à flexão. O aço é um exemplo? Sim. O concreto é um exemplo? Armado? Sim. Concreto armado? Sim. Tá? E ela é sujeita a todos os esforços, resulta em uma estrutura com maior consumo de material. Quando eu falo maior consumo de material, não é grossura, não. Pode ser inércia, pode ser a altura da viga, tá bom? Falando nisso, né? A inércia, pessoal, a inércia é uma coisa que vocês têm que entender como é que ela funciona. A inércia em um material, ela está relacionada à capacidade desse material de resistir qualquer tipo de movimentação ou deformação em torno do seu próprio eixo. É tipo assim, uma viga de 30 centímetros de altura resiste a um determinado esforço. Já uma viga de 80 centímetros resiste muito mais do que essa viga de 30 centímetros. E o que foi que mudou de uma viga para outra? É a largura? Não, a largura nem importa tanto não, tá? A largura é uma coisa secundária. A largura ela é muito positiva, se aumentar a largura, quando a viga está exposta a muitos esforços de torção, tá? Ou se você tiver uma taxa de aço muito grande e você precisar alargar a viga para caber mais barras de aço, tá bom? Dentro da primeira ou segunda camada. Densidade e inércia, tá bom? Viga Verendel. Beleza. Então, aqui algumas imagens da viga Verendel. A rigidez dos nós, ela pode ser garantida tanto através do engaste, como também de contraventamentos, tá? Que são esses cabos que ficam aqui, ó, em diagonais, para evitar que dois pontos se afastem. A associação de sistemas estruturais aqui, ó, tem o viga Verendel, né? Tem um pórtico aqui montado dentro e tem também o arco, tá? Ajudando a vencer o vão. E aqui é um resumozinho que tem colocado dos sistemas estruturais. Qual é o material mais adequado? Isso aqui é meio que um resumo para vocês, viu, gente? Isso aqui é importante demais. Então, ó, um é péssimo, dois é ruim, três é regular, quatro é bom, cinco é ótimo. O cabo, sistema estrutural cabo. Usando o aço é indicado para cabos, é ótimo. O concreto é indicado para usar em cabos, é péssimo. A madeira em cabos é péssimo também. E assim vai. Aço é bom em quase tudo, né? A verdade é essa. O aço é bom em quase tudo. O concreto é razoável e a madeira é meia boca, né? Então, por exemplo, vamos usar madeira para fazer uma viga de alma cheia.
ela é regular, porque ela consome muito material, né? Ela tem mais que suportar o próprio peso dela do que a carga, efetivamente, entendeu? Então, aqui é um resumo muito interessante para vocês. E a nota final está aqui, ó. O aço é o material mais eficiente que existe, né? Variações do aço também, tem aço galvanizado, tem aço laminado, tem tudo. Então, é muito bom, muito interessante o aço. Por que é que ele não é tão conhecido? Se eu perguntar, por que o aço não faz parte do cotidiano das construções no Brasil? O aço Que é querido caro. laminado, devido à economia, não é isso? Porque ele é caro, tá? Então é toda a economia do país que não favorece o uso do aço, tá? Eu já desabafei com vocês aí. A gente compra aço da China com matéria-prima brasileira. É impressionante. Sim, pilares, né, pessoal? Aí aqui é um negócio que o arquiteto geralmente ele vem com a noção assim, quanto mais fino, melhor. Não é bem assim. Se você tiver um pilar muito esbelto, ele vai flambar. Flambagem, né? Se ele flambar, ele vai trincar de alguma forma, vai provocar deformações, vai trazer muita dor de cabeça. Então, sempre faça uma relação de volumétrica. Rapaz, esse pilar está muito fino, está muito esbelto, né? Você, com o tempo, você vai adquirindo um feeling, tá? Você olha para a volumetria de um elemento e diz, não, isso aqui está muito fino. Isso aqui não vai passar, estruturalmente falando, ele não vai ficar bacana. A não ser que seja realmente um pilar estético, ou seja, a estrutura não depende dele. Aí é outra história, tá? A estrutura não depende daquele pilar, ele está lá só de enfeite, né? Ele não recebe carga, aí tudo bem. Se ele não recebe carga, se é só o peso dele, você pode dimensionar um elemento mais fino, mas de resto, um pilar ele não pode ser muito esbelto, tá bom? E esbeltez é o quê? É você olhar a relação largura, né, no caso ali a área de base, e a altura dele, tá? Aqui estão alguns exemplos de pilares rompidos, né, devido a vários motivos. Por isso a importância dos estribos para eu não ter uma, um isolamento da armação, tá bom? E aqui outros exemplos, ó. O pilar rompido por flambagem, por compressão excessiva e por cisalhamento, tá? E aí, enquanto eu estava falando com vocês aqui, eu fiz esse tópico aqui, pessoal, ó. É o tópico dos principais assuntos para essa AV1. Ok? Então, assim, vamos passar aqui um por um para a gente lembrar e vocês já focam os estudos, tá bom? Lembrando, quarta-feira é uma atividade mais leve e na sexta eu passo realmente como é o nome? A atividade mesmo, o formulário. Ó, conceitos sobre estruturas arquitetônicas, tá bom? Então, é o que eu falei lá no começo. O arquiteto ele precisa ter noções da estrutura, porque é essa estrutura que vai edificar a arquitetura que ele está propondo. Caminho que a força faz é importantíssimo para você saber como cada material vai trabalhar, né? E qual material adequado para aquilo. Tensões nos materiais, né? Flexão, torção, cisalhamento e axial. Então, flexão é o quê? Compressão e, foca no E, tração, né? Ou seja, ao mesmo tempo está ocorrendo compressão e tração, né? E o axial é diferente, é compressão ou tração. Só existe um deles, tá bom? Deformações nos materiais, então entendam, todo material deforma, 3 vezes, todo material deforma, tá bom? Todo material deforma. E aí, falando de deformação, a gente tem que lembrar do gráfico tensão-deformação, que é neste gráfico que são apresentadas as regiões de cada material. Cada material tem o seu gráfico tensão-deformação. E é nesse gráfico que eu visualizo a região elástica e a região plástica do material. Elástica é a boa, tá? É aquela que eu tensiono, mas quando eu não aplico uma tensão que seja maior do que a capacidade de resistência desse material, tá? Então, quando eu tiro essa força, ele volta para o seu lugar normal, volta para o seu tamanho original. E região plástica, aí
A única importância da região plástica para a gente é que o material na região plástica ele tem que demorar na região plástica, ele tem que deformar bastante, né? Ele tem que ter uma plasticidade muito grande para ele avisar que está caindo. Eu estou caindo, entendeu? Materiais dúcteis e frágeis também estão relacionados a essa região plástica, né? E eles são mais ou menos assim, ó, resumidamente. Materiais dúcteis, grandes deformações dentro da região plástica antes de romper. E elementos frágeis, pouca ou nenhuma deformação na região plástica, tá bom? Densidade do material. A densidade do material está diretamente relacionada à resistência dele. Quanto mais denso o material, mais resistente, tá bom? Inércia. A inércia do material é a robustez que ele tem em um determinado sentido da força para evitar que aquela estrutura se deforme excessivamente, tá bom? Então, por exemplo, qual é a inércia de uma viga? É a altura dela. Quanto mais alta, né, mais inércia ela tem de se movimentar, de se deformar naquela aplicação de carga, que é vertical, né, de cima para baixo. Então, a inércia vamos dizer assim, é a resistência da seção transversal para um determinado movimento, tá bom? Tipo de tensão, simples e composta. A tensão simples, ela é muito interessante para consumir pouco material, e a composta é o contrário, né? Tem mais consumo de material. Os cabos, tração simples, ou seja, a tensão simples, não é isso? Por isso que os cabos são tão esbeltos. Arcos, compressão simples. Já nos arcos, eu não tenho ali uma eficiência tão grande como nos cabos, né? Mas ainda é considerado uma tensão simples, mesmo que em alguns momentos possam surgir ali algumas flambagens, então isso é uma tensão composta, né? Mas os cabos, então, são um pouco mais robustos que desculpa, os arcos são um pouco mais robustos que os cabos, porém ainda muito mais eficientes do que outros sistemas, como uma viga biapoiada, né? Treliça. A treliça, qual é o resumo dela? Distribuição de cargas de tração e compressão simples nas barras, né? Em forma de triângulos, e os nós delas são rotulados. Viga Verendel, os nós são rígidos, transferência de tensões, né? De flexão de um nó para o outro, de uma barra para outra. E cuidado com a esbeltez em pilares, tudo bem? Então, esses aqui, gente, são os tópicos para nossa avaliação da semana que vem, tá bom? Eu acredito que vocês lendo isso daí, alguém se sente como um cego no tiroteio? Acho que não, né? A gente conversou bastante sobre cada um deles aí. O importante é que vocês tenham essa base para a gente dar seguimento aí na disciplina, tá bom? Tá tranquilo? Tá, beleza. Show de bola. Beleza. Pronto, pessoal. Então, quando for na quarta-feira, a gente faz umas atividades aí. E na sexta a gente avalia, tá bom? Dê uma estudada. Só quem. Ó, parece uma frase contraditória, mas só quem estuda é quem tem dúvidas. Porque quem não estuda, não, tá tudo tranquilo. Não estudou, não criou nenhuma dúvida quando, né? Porque se você está estudando, você diz, mas por que isso aqui que acontece? Né? Você está estudando e você vê aquilo e tem uma dúvida. Aí você vem e pergunta para o professor, a gente consolida. Agora, quem não estuda, nem sabe que não sabe, né? É, então a gente precisa estudar. Estudem que. Ó, o bullying, viu, Vitor? Então estudem e tragam as dúvidas para a gente resolver, tá bom? Quarta-feira tem atividade, não é prova ainda. Tem atividade que vale nota, como todas, mas ainda não é prova, então vocês podem perguntar à vontade, que eu ainda responderei, tá bom? Lembrando, puxão de orelha, as atividades estão pendentes lá no grupo, tá? Atividades estão pendentes aqui no grupo. Deixa eu ver. Eu vou dedurar, quer ver? Deixa eu ver. E essa semana é quando eu vou corrigir todas, viu? Ó,
Tá aqui, ó. Tem 3 atividades e tem gente pendente aí. Principalmente aqui, ó, do vídeo lá do Iopanã, tem um bocadinho de gente que tá faltando, viu? Corre, cada atividade dessa tem um porquê de existir, beleza? Ei, professor, olha, bota aí de novo para me ver se eu fiz tudinho, por favor. Ele sabe que fez. Espera aí. Ele sabe que fez, tá só querendo. Isso é para ter a certeza. Espera aí, eu vou botar aqui. Tô dizendo, ele sabe que fez. Assim, gente, é só olhar lá no Beleza, beleza. Classroom que Ei, vocês vão ver que ela tá dizendo que tá pendente, tá bom? Ok, gente. tu vai me dar essa planilha aí no Class também? Porque Essa, essa essa, ficou em essa casa, que né? eu fiz aqui, o resumo, né? Eu vou Uhum. fazer o seguinte, eu vou tirar um print dela aqui e vou botar no grupo, tá bom? Beleza. Aqui, ó, que é a mesma coisa, tá? Ela tá os tópicos do mesmo jeito. Uhum. Aí eu boto no grupo agora e vocês têm como um norte aí para orientar os estudos, tá? Beleza, pessoal? Da hora. Uma boa noite para vocês, então. Se tiverem dúvidas aí, podem falar. E qualquer coisa, eu estou à disposição sempre, tá bom? Boa noite e até. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, valeu.